Boa noite, meus amados irmãos. O Vande falou algo aqui, em tom de brincadeira, mas de fato é real. Toda vez que eu sou chamado a compartilhar a palavra, eu sinto isso que ele falou, esse temor e tremor. Porque uma coisa é você estar aqui para falar algo a seu respeito, do seu trabalho, alguma questão. Mas você trazer algo que o Espírito Santo quer comunicar para os seus filhos, aí a gente precisa de fato temer e tremer. Eu vou falar com vocês sobre a nossa posição como igreja. Essa palavra, ela veio ao meu coração, o Senhor trouxe em várias situações, o Senhor falando comigo. Também veio uma linda canção, falou muito fortemente. E por fim, a Ivanise, na semana passada, teve uma experiência com o Senhor a tirou da cama, tirou do sono, para ela orar de madrugada, e o Senhor falou várias coisas com ela. Quando ela compartilhou comigo de manhã, foi encaixando assim perfeitamente, aí o Senhor trouxe a convicção de que era realmente para repartir com vocês. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha sobre nós, sobre este local aqui, sopra o teu Espírito Santo, sopra a tua paz, tua quietude, sossego, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquieta todas as mentes, corações, alma, parem todas as vozes, ruídos que não procedam do teu Espírito, Pai. Estejamos aqui livres na tua presença, que eu seja apenas canal teu, Pai, e tudo que eu falar, eu estou dentro dessa palavra para também recebê-la como uma exortação, como uma correção, como um ânimo que procede do teu Espírito, Pai. Antes, eu vou ler para vocês algo que eu achei muito interessante, de um irmão que estava buscando uma igreja perfeita. E aí ele resolveu dar um telefonema para Paulo, o apóstolo, e disse assim: desculpe o incômodo, meu irmão, mas eu estou precisando da sua ajuda. É que ando meio decepcionado com a igreja, que ando lá, e assim, estou a fim de procurar uma igreja perfeita. E como eu sei que você é um cara assim, bem conhecedor das igrejas e tal, eu queria a tua ajuda. Eu pensei, a princípio, na igreja de Corinto, para congregar. Qual a sua avaliação? Paulo responde: olha, a igreja de Corinto tem grupinhos, 1 Coríntios 1,12, tem invejas, contendas, 1 Coríntios 3,3, tem brigas, que vão parar nos tribunais da justiça comum, 1 Coríntios 6,11, e tem até alguns fornicadores. Fornicadores são aqueles solteiros que têm relações sexuais. Contumazes, eles são esses que Paulo está falando, ó, tem isso lá. E a igreja de Éfeso, perguntou o irmão. É uma igreja alicerçada na palavra, Atos 20, 27, mas ultimamente tem muita gente sem amor por lá. Apocalipse 2, 4. Então penso em ir congregar em Tessalônica, o que me diz? Olha, lá tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar, são preguiçosos. 2 Tessalonicenses 3,11. Está difícil, hein, Paulo? E se eu for para a igreja de Filipos? Rapaz, Filipos até que é uma igreja muito boa, mas olha, tem duas irmãs lá, tal de Evódica e Síntique, que se desentenderam de tal maneira, e até hoje estão sem se falar, mesmo sendo irmãs, e isso traz um desconforto para os irmãos. Então eu acho que eu vou para Colossos, para começar a congregar lá. Paulo disse, olha, em Colosso tem uns hereges lá, que estão tumultuando o ambiente, tem um grupo lá, que estão até mesmo cultuando anjos. Mas que coisa! E se eu for congregar na igreja de Gálatas? Bem,
Lá tem uns crentes se mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas 5,15. Caramba, não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Decidi então entrar em contato com o apóstolo João. João é mais o cara do amor, assim e tal, para saber se a igreja de Tiatira seria ideal. Mas ele me disse que eles lá têm tolerado uma mulher que se diz profetiza, banca de profetisa, mas na verdade ela tem fomentado entre os irmãos a prostituição e a idolatria. Apocalipse 2:20. Pensei então na possibilidade de ir para Laodiceia, mas João me disse que seus membros estão muito longe da perfeição. Eles são orgulhosos, materialistas e mornos espiritualmente. Apocalipse 3,16. Perguntei sobre Pérgamo, e João me disse que lá tem alguns que seguem as doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Apocalipse 2, 14 e 15. Voltei para Paulo. Ele disse que já havia pensado em ir para a igreja central de Jerusalém, mas ouvi dizer que tem muita gente preconceituosa por lá. Gálatas 2, de 12 a 13. Além de murmuradores, Atos 6:1. E alguns mentem ao ministério buscando destaque na comunidade, Atos 5, de 1 a 11. E agora, o que faço, Paulo? Paulo disse, você precisa entender que não existe a igreja perfeita, porque ela é composta por homens e mulheres, seres humanos. E olha, como o Senhor já avisou, há joio no meio do trigo, e não é para ser tirado, só no final é que os ceifeiros vão tirar. E muitos crentes genuínos que estão em processo de aperfeiçoamento fazem parte da igreja. Alguns mais maduros, outros menos maduros, outros imaturos. Mas olha, tem uma boa notícia. Em breve estaremos na igreja perfeita, a igreja do Senhor, Assembleia Universal dos Santos de Deus que estão inscritos no céu. Hebreus 12, 23. Meu conselho, meu jovem, é que você desista de procurar uma igreja perfeita e seja você. Viu? Entendeu? Seja você a igreja perfeita. E assim procure uma igreja com líderes sinceros, que estejam bem firmados na sã doutrina e não deixe de congregar. Hebreus 10, 25. Abandone a mentalidade de cliente. Coloque-se à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na igreja, na edificação do corpo de Cristo, para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Efésios 4, de 1 a 16. Veja, quando participarmos de eventos da vida comum da igreja, não podemos achar que estamos indo lá para ser agradados, servidos, mas sim para oferecermos um culto adorável ao Senhor Jesus. Encerrou Paulo. Amém, queridos? Então, com esse ensino aqui, não vamos achar essa igreja perfeita. Ela se tornará perfeita, quando Paulo disse aqui. Muitas vezes, queridos, o descontentamento pode ser porque alguns irmãos têm muitas necessidades, por exemplo, de aprovação, e estes geralmente não sabem lidar com a desaprovação, ou a rejeição, ou aquela não absorção como ele gostaria que fosse. E as reações são as mais diversas, geralmente estas aqui: ira, orgulho, vingança, fechar-se em si mesmo. Quer dizer, não abrir mais a vida para os irmãos como era antes de se aborrecer. Ele se fecha, se isola. Aí fica do jeito que Satanás quer. Você, ele e o teu questionamento. Eu costumo sempre usar um exemplo de um tijolo.
Eu pergunto, você consegue quebrar um tijolo? Todo mundo, sim. Como? Jogando para o alto. Quantos você quebra? Quantos eu jogar para o alto? Legal. Aí eu vou e aponto para a parede. Está aqui, ó. O que tem aqui nessa parede? Isso é formada de quê? Vem aqui e faça com esse tijolo que eu estou tocando aqui agora o dedo, o que você fez com todos esses outros. Você consegue? Não. Porque ele está preso um ao outro. Eles estão agarrados um ao outro. E eles não são colocados assim, padronizados, não. Eles são colocados assim, nesse encontro, e aqui tem outro em cima assim, ó. É massa para tudo que é lado, depois tem um reboco. O reboco é forte, consistente. Depois tem uma massa. Depois o embelezamento, a pintura, né, Deise? Fica tudo bonitinho. Essa é a diferença do membro solto e do membro igrejado. O membro envolvido, o membro comprometido, o membro congregado. Não vai conseguir. O Satanás não vai conseguir fazer com você o que faria se você tivesse isolado. E esses sentimentos que eu falei acima, eles geram que atitudes? Maledicência, inveja. Atenção, discipuladores, só um spoilerzinho. Maledicência, preste atenção nisso. Inveja, competição, raiz de amargura, desânimo, desistência, morte. É isso que acontece. Amém, queridos? Como consequência, os irmãos, especialmente os mais novos na fé, tendem a ter o coração distante do Pai. Há aqueles que creem que estão bem com Deus, mas permanecem distantes dos irmãos, ou mesmo fora da igreja. Eu tenho uma péssima notícia para esses. Você não está bem com Deus. Não tem a mínima possibilidade dessa forma. Sabe por quê? Uma coisa muito legal que Deus me deu, uma clareza, uma revelação, uma iluminação, que é assim, o relacionamento com Deus é em cruz. A linha vertical sou eu e Deus diretamente. A linha horizontal sou eu e Deus através dos irmãos, através do corpo, através da igreja. Confessai vossos pecados a Deus para serdes perdoados, e aos irmãos para serdes curados. Portanto, a cura vai estar no meio dos irmãos. Amém, queridos? Mas o que diz a palavra de Deus para estes que se sentem afastados do Pai? Como é a régua de Deus nessas questões, queridos? Como Deus vê essas coisas? Precisamos renovar a convicção de que nascemos no Senhor. Amém, queridos? Nós temos falado tantas coisas e às vezes nós caímos na tentação de chegar aqui na frente dando o quê? Diagnósticos, né, Nélio? O problema é esse, o problema é aquele, né? Mas de fato, a gente entende que é assim, que é isso ou é aquilo. Mas aqui eu não estou para dar só o diagnóstico. Eu vou ter que passar por ele. Mas eu também tenho aqui a cura. Eu tenho a resposta. A palavra de Deus, como essa aqui. Para quem está afastado, olha como é que é a régua de Deus. Romanos 6, de 4 a 8, diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Se você quiser ir colocando enquanto eu vou lendo as passagens, Romanos 6, de 4 a 8. Foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida, porque se temos sido unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Amém, queridos?
Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia! Amém? E qual a garantia de que não precisamos mais ficar presos a essas coisas que nos distanciam de Deus? Romanos 8, 33 a 37. Essa é a garantia que não precisamos mais ficar presos e distantes de Deus, porque diz aqui, Romanos 8, 33 a 37, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem surgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Léo? É a tribulação que separa a gente de Deus? O Léo acabou de trazer aqui a bagaceira que ele estava. No momento que ele voltou, está aí ele de volta. Amém? É a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Amém? Por aquele que nos amou. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é a prova, queridos, do amor incondicional de Deus por nós. Você já conhece essa minha frase, né? O amor incondicional de Deus. Como é que se dá na nossa vida? Objetivamente. Não há nada que você possa fazer de bom para ser mais amado por Deus. Amém? Ele te ama incondicionalmente. Entendeu, Nélio? Agora vem outra. Nem há nada que tenhamos feito ou venhamos a fazer de ruim, de errado, para ser menos amados. Não tem como. O amor de Deus é incondicional. Ele vai ficar triste, ele vai ficar aborrecido, mas o amor dele é inseparável de nós. Amém? E onde eu posso ter a garantia do que eu acabei de falar na palavra? Em Romanos 8, 38 a 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Esse é o nosso Senhor. Amém? A vida de Cristo em nós precisa ser uma marca constante. E o Senhor tem nos dado recursos para isso, para fazer a boa obra de Deus. Você quer ver um exemplo de recurso? Os dons sobrenaturais de Deus, do Espírito Santo. Os dons que o Espírito Santo dá, lá em 1 Coríntios 12, são prova desses recursos que temos recebido de Deus, dos quais eu destaco aqui a questão da cura. Dos 9 dons, amados, que temos lá em 1 Coríntios 12, apenas o de cura é colocado lá na palavra de Deus no plural. Ele é identificado como dons de curar. Por que, ora bolas? Se todos são dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, milagres, operação de milagres, e por aí vai. Mas quando chega na hora da cura, ele fala, dons de curar. Aí eu fui atrás de saber por que isso. É porque são muitos tipos, queridos, de enfermidade, tanto dentro quanto fora da igreja. Tem enfermidade, queridos. Então, tem diversidades nas formas de cura também. O plural aqui pode indicar que o Espírito Santo opera curas em várias vidas, como cura física, seja enfermidade ou doenças do corpo.
Eu vou explicar a diferença entre enfermidade e doença. Cura emocional, restauração de traumas, dores emocionais. Aquele irmão que eu orei, que tinha um trauma na vida por quase 40 anos, né? E o Senhor curou ele, amém? Daquele trauma, ali, assim, um estalo de dedo do Espírito Santo, amém? Cura espiritual, questões de vícios, opressões espirituais, reconciliação com Deus. Essa variedade mostra que Deus é capaz de suprir todas as necessidades humanas, revelando a sua graça e cuidado para com seus filhos. Portanto, queridos, o problema está lá fora, aqui nós temos Deus, amém? Aqui nós temos a resposta do Senhor. A igreja é poderosíssima, temos recursos de Deus para resolver qualquer encrenca de qualquer natureza no Senhor e segundo a sua vontade. Então, enfermidades e doenças, queridos, segundo a Bíblia, enfermidade frequentemente associa a um estado de fraqueza ou sofrimento generalizado que pode incluir aspectos emocionais, espirituais e físicos. Por exemplo, Jesus é descrito como aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Em Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. E levou também o quê? De quebra, as nossas doenças. Enfermidade está dentro, a doença é adquirida. Basicamente, queridos, a doença, a enfermidade, é um estado geral de mal-estar ou incapacidade funcional. Ela é subjetiva. A pessoa está doente e não sabe nem porquê. Inclui sintomas que às vezes é percebido ou não pelo indivíduo, mas às vezes como dor, cansaço, fadiga. Isso pode ser uma enfermidade. Já a doença é um diagnóstico clínico de uma condição específica que altera o funcionamento normal do corpo. E aí precisa de exames e outras situações tais para identificar. Amém, queridos? Os dons, eles são distribuídos, queridos, de uma forma simples e prática. Nem todas as pessoas são capacitadas a operar em todas as formas de cura. Olha aí uma das razões do plural. Nem todas as pessoas vão operar da mesma forma o dom de curar. O Espírito Santo pode dar a uma pessoa uma habilidade específica para um tipo de cura. E isso até reforça a necessidade de andarmos juntos como corpo de Cristo. Como Paulo destaca no capítulo 12 de 1 Coríntios, cada membro tem a sua função e importância. Amém, meus amados? Então é o corpo de Cristo. Também vemos a soberania de Deus no uso dos dons. Os dons de curar são distribuídos conforme a vontade soberana de Deus. Nem sempre, tá? Eu já orei várias vezes por cura e eu nem sei o resultado que deu. Eu já orei e teve cura imediata. Eu já orei, teve uma melhora para a Lena, tua mãe. Eu orei, ela teve uma melhora de uma dor de cabeça que ela estava quase ficando louca. Eu orei, ela melhorou. Eu falei, e aí, como é que você está, Leninha? Ai, estou melhor, seu Wagner. Não orei para você ficar melhor. Eu orei para sair essa dor em nome de Jesus. E ela passou. Amém? Também já teve caso de orar e não acontecer nada. Então, isso aí não é problema seu. Aliás, você sabia que a escassa manifestação dos dons espirituais tem a ver, sabe com o quê? Imagem.
Sério, imagem. Você se preocupa com a sua imagem. Cara, vai que eu oro lá e não acontece nada. E aí? Você foi. Deus queria exercitar a sua fé. E aí, se não curou, Ele está exercitando o quê? A dependência. E o entendimento que Ele é o soberano e não você. Amém? Humildade. Amém, meus amados? Volta e meia nós ouvimos dizer que a igreja está sendo restaurada. Outro dia desse eu ouvi isso com tanta ênfase. A igreja está sendo restaurada. Não! Não e não. Porque para ser restaurado, algo precisa ser danificado ou até destruído. A igreja do Senhor Jesus não está sendo restaurada. Ela está sendo edificada, construída. Ela permanece em construção, permanece em obra. E essa obra é em nós. Lembra do começo da história? O irmão procurando o quê? A igreja? Achou? Porque a igreja perfeita vai estar onde? Com o Senhor, nas alturas. Amém? A igreja do Senhor perfeita será esta. E em nome de Jesus nós estaremos lá. Amém, queridos? Vamos prosseguir. O Senhor disse que edificaria a sua igreja e que Ele mesmo completaria essa construção em nós. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Até quando? O dia de Cristo Jesus. Ah, a cola está ali? Legal. Então, queridos, a edificação da igreja permanecerá até o dia de Cristo Jesus. E o que está sendo restaurado então, Wagner? O pessoal tanto fala. Aí é muita coisa que está sendo restaurada. Os princípios, os valores, os fundamentos, né? O valor da família, a fé, a doutrina que se perdeu em algum momento, em algumas circunstâncias ou situações. Então, essas coisas estão sendo restauradas. Mas a igreja continua, tijolo a tijolo, sendo construída, não é não, Tiagão? Amém? Mas também não vamos poder agora, olha o risco. A igreja está em obra mesmo. Eu sou esse que está ali em Filipenses. Jesus vai concluir essa obra mesmo? Não, queridos. Não e não. Aí mora o perigo. Não podemos parar na fé, não podemos parar no tempo e dizer que a igreja é assim mesmo, estamos em obra. Não. Temos que viver nos dias presentes, no nosso dia a dia, a vida como Deus quer que vivamos. Amém, queridos? Está aqui a igreja. Está aqui uma função extraordinária da igreja. Sabe qual? Olha o risco para nós agora. Sermos modelos. Chega alguém entre nós, tem que olhar para o Júnior, para o Julinho, para o Felipe, para o Vanderlei, para o Costa, para o Samuel. Falei, gente, eu quero viver isso. Olha aí, meus amados. Olha o perigo aí agora, de você viver sua vida dissolutamente, achando que a igreja está em obra, e por isso eu vou continuar vivendo a minha vidinha, do jeito que eu quero. Não! Você precisa ser modelo, dar o seu fruto, o seu trabalho. Amém, meus amados? Precisamos nos arrepender da forma errada como temos vivido, o que temos feito de errado. Precisamos voltar, arrepender, confessar se for pecado, pedir perdão ao Senhor, trazer para os irmãos, pedir ajuda e buscar viver em novidade de vida. Amém, queridos?
Não podemos nos estagnar. Temos remédio entre nós? Sim, temos tudo. Mas você não pode vir e ficar no banco de atendimento hospitalar a vida inteira. Você chega todo destruído, transtornado, mas precisa ser transformado. É só uma letrinha, o T pelo F. Você pode chegar transtornado, mas na caminhada você tem que ser visto como transformado. Esses dias eu estava chorando lá em casa, lembrando do Vanderlei e da Martinha. E eu falei, meu Deus, quanto trabalho. Quanto trabalho eu dei para esses meus irmãos. Depois o Betão. A Miriam nem estava na parada ainda não. Pior que era só o Betão mesmo. Não tinha nem a Miriam para ajudar o Beto. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu olho para o Vanderlei, para a Marta e para o Beto e falo, e aí, amados? Valeu a pena o trabalho? Valeu, Martinha? Valeu, Betão? Valeu, Vande? Amém, queridos? Então precisamos ter uma vida transformada. Eu cheguei igual um diabo endemoniado no meio dos irmãos. Aliás, eu era macumbeiro também, e parecia um demônio endemoniado. Vocês nunca viram, né? Não queira ver, um demônio endemoniado. Alguns chamam de legião. É um demônio em cima do outro, misericórdia. É uma confusão, não queiram ver. Mas se ver, repreende em nome de Jesus, tem que sair. Então, meus amados, isso aqui é uma palavra viva. Amém, amados? Não é uma palavra para te estagnar, para te parar. Ao contrário, é uma palavra para te impulsionar. É para dar um input, né, Marcelo? É um input? O que é, então? Fala o que é, Marcelo, deixa de onda. Bus. Eu não sei o que é não, depois você me explica. Esses americanos são enjoados demais. Eu falo as coisas, crente que falei certinho, ei Marcelo, ficou legal? Não. Tá bom. Eu acabava de falar e falava assim depois, that's all. Eu falei, ei Marcelo, beleza? Não, é that's all. Então, meus amados, eu creio que a falta de temor, aqui vai um diagnóstico, tá? Mas tem resposta aqui também. Eu creio que a falta de temor, que tem influenciado a igreja para algumas posturas que comentei lá no começo. O temor a Deus, queridos, ele é tão importante que ele chega ao ponto de definir a diferença entre um discípulo e um religioso. A falta de temor vem sendo um dos grandes problemas da igreja. Sem temor, não há gratidão, não há contentamento, não há dependência, não há obediência, não há obra. E em lugar disso, há murmurações, milindres, reclamações, acusações, independência, desobediência, contra tudo e contra todos. Eu vi no dicionário alguns significados da palavra temor, e alguns aqui têm muito a ver com o que estamos falando. Ato ou efeito de temer, medo, susto, receio do que pode fazer mal. Aí começa a entrar aqui na linha do que temos falado. Temor também é sentimento de respeito, reverência profunda, devoção, rigoroso cumprimento, pontualidade. Pontualidade é temor. Escrúpulo, zelo. Embora o sentido bíblico também considere o significado de medo e assombro, a ideia principal é de reverência a Deus. Em Hebreus 12, 28 e 29, por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa reverência e santo temor explicam exatamente o que temer a Deus significa para os discípulos. A revelação do temor a Deus reflete a nossa revelação, por exemplo, sobre a autoridade espiritual. Amém, queridos? O temor revela a nós a nossa posição e entendimento com respeito à autoridade espiritual. O Jairo, vocês lembram? Era um homem dotado de muita autoridade, acostumado a mandar e a ser obedecido, mas ao se deparar com Jesus, ele logo reconheceu a autoridade de Jesus, e temeu e obedeceu todos os comandos do Senhor, em que pese a circunstância em que Jairo estava, uma situação desesperadora. Marcos 5, 35 e 36. Enquanto ele ainda falava, Jairo, chegaram as pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse para Jairo, o chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui Jesus adverte Jairo para que não o tema, mas se refere ao medo que nos acovarda. É outro temor aqui. É o medo que nos acovarda, nos impede de permanecer olhando firmemente para Jesus. Então, ele recebeu a notícia que a sua filhinha tinha morrido. Ele sentiu aquela trava, mas o Senhor falou: não temas, crê somente. Jairo demonstra o verdadeiro temor ao Senhor, porque mesmo tendo sido avisado de que sua filhinha havia morrido, não se abalou. Permaneceu sob a palavra de Jesus, confiou, descansou e creu e obedeceu o que o Senhor falou. A tendência é considerarmos o temor de Deus apenas como respeito por Ele. Isso também é verdade, o respeito faz parte do conceito, mas temer a Deus significa considerar olha aqui, esse detalhezinho, temer a Deus significa também considerar o quanto Deus odeia o pecado. Isso é temor. É você saber o quanto Deus odeia o pecado. E por essa razão, não vou pecar. Não vou pecar por temor ao meu Deus. Amém? Glória a Deus. E às vezes, querido, olha, não precisa muita coisa, não precisa o lago ter ondas, não precisa um vento uivante. É uma decisão. O Marcelo mandou hoje, foi você que mandou um videozinho muito interessante. Um cara meio desfigurado, todo ripongo, falando assim: aí a parada é a seguinte, esse negócio de fé, esse negócio de emoção, coração, fé é aqui, na razão. Você quer ver? Se você estiver triste, 2 mais 2 é quanto? Demorou a responder, hein, Deise? Você que já foi do negócio, Tico e Teco já estão indo, vamos em nome de Jesus aí. Se você estiver alegre, eufórico, 2 mais 2 é quanto? E se você estiver com raiva, com 2 mais 2, a diferença de fé, razão para a emoção, não importa como você esteja, você sabe que 2 mais 2 é quanto? Aí, Deise, pelo amor de Deus, enfim. Então, queridos, achei muito legal isso. Então, isso tem que estar aqui na razão. Eu fiz parte de uma turma em Copacabana, com uma turma de jovens lá, quando eu tinha 16, 17 anos. Éramos 70 jovens.
Lá tínhamos eu e meu primo, e na época, Copacabana tinha umas turmas. Eu era da turma da Figueiredo Magalhães. Era uma rua lá que começava na Avenida Atlântica, da praia, e subia. E eu tinha essa turma lá. Todos da minha turma, todos, sem exceção, fumaram maconha. Menos eu. Sabe por quê? Temor. Mas você era macumbeiro mirim ainda, em desenvolvimento. Mas foi o temor, sabe de quê? Do meu pai e da minha mãe. Cara, como é que eu vou falar para o meu pai e para a minha mãe que eu fumei maconha? Como é que vai ser isso? O temor me livrou desse mal. Amém, queridos? Então, era uma decisão, porque tinha algo aqui. Amém, meus amados? Em nome do Senhor Jesus. Quando alcançamos posições, reconhecimento, aí corremos o risco de achar que somos alguma coisa, ou que temos alguma importância. Aí o negócio fica complicado, porque corremos o risco de ficar inchados pelo conhecimento e podemos perder o temor. 1 Coríntios 4, 18 a 20, mas alguns de vocês andam inchados. Outras versões diz, se tornaram arrogantes, como se não fosse visitá-los. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor quiser. Olha a dependência. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Eu quero ver poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Salmo 66, 16, vinde e ouvi todos os que temei a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Amém, queridos? Maneiras para alcançarmos o temor a Deus. Provérbios 2, de 1 a 5. Filho meu, está achando aí Provérbios 2, de 1 a 5? Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aqui fica claro que Deus quer que tratemos esse entendimento como algo precioso. Esconder contigo os meus mandamentos é um tesouro bem guardado, para que ninguém tome de nós. 2, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Aqui vemos que Deus quer que busquemos de coração o entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, Deus quer que clamemos por conhecimento. Ué, Wagner, mas falou que o inchado, lá o conhecedor, é porque ele não buscou no Senhor, ele se valeu da sua capacidade humana, não serve de nada. Então precisamos buscar no Senhor conhecimento. Amados, são hábitos da nossa vida. Eu tenho a minha profissão e a minha especialização, que é a parte da comunicação. Queridos, toda semana, ou eu reviso documentos pesados, ou eu escrevo documentos pesados. Todas as semanas. Seja em casa, eu estou trabalhando 2 vezes presencialmente, terça e quinta, e 3 em casa. Quantas vezes eu estiver, aonde eu estiver, chegam coisas para eu resolver. Mas eu sou incapaz de começar uma revisão, ou uma redação, que não fale, Senhor, em nome de Jesus, derrama aqui, Senhor, da capacitação do alto. E eu vejo a resposta disso, na reação do que recebe o meu trabalho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então precisamos buscar no Senhor conhecimento. Se com a prata a buscares e com os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Precisamos do temor para alcançar conhecimento, santidade e intimidade com Deus. O temor a Deus nos revela que somos quem somos, e isso nos faz sentir fracos
incapazes e, portanto, dependentes dele, e conscientes de que sem ele não conseguiremos nada. João 15, 5 diz assim, simples assim, sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós temos essa consciência, fica tudo mais tranquilo, queridos. Não adianta você ser especialista em alguma coisa, ou achar que é, às vezes a gente até pensa que é e nem... Eu sei que o tal do português, quanto eu mais estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que menos sei. E essa frase não é minha não, mas ela é fantástica. Quanto mais aprendo, mais descubro que menos sei. Amém? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Salmo 130, 4 diz, mas contigo está o perdão para que sejais temidos. Então, queridos, eu não vou ler mais os versículos, mas eu posso citá-los, para a gente poder ganhar tempo aqui. Mas os resultados práticos do temor na vida dos discípulos, livramento, Jó 28, 28, crescimento em santidade, isso é o fruto, não é, Tiago? Diz amém, testifica isso? Crescimento em santidade, 2 Coríntios 7, 1, clareza da presença de Deus. Eu não sei como deve ser assim, você chegar, por exemplo, num encontro desse, numa situação, ontem, a Taísia, cadê a Taísia? Está ali ela. Ontem a Taísia me ligou, tratando uma situação, e ela começou a falar, eu estava escrevendo, viu, Taísia? Mas contribuiu, foi bênção, a interrupção. E aí a Taísia trouxe lá uma situação e falou assim, ai, Wagner, eu estou me arrepiando toda. E foi falando. Daqui a pouco eu falei para ela, Taísia, quem está arrepiado agora sou eu. Presença de Deus. Amém? Ela sentiu lá, eu senti cá. Tinha alguma coisa acontecendo e a presença de Deus. Então, queridos, o temor traz clareza da presença de Deus. E também traz clareza, sabe o quê? Às vezes você está numa discussão com alguém, aí você fala alguma coisa, a pessoa, cara, que ideia genial, e você fica, eu sou o cara. Roberto Carlos falou que é ele, não, eu sou o cara. Bobão, bobinha, bobão e bobinha. Às vezes, sabe o que foi que você recebeu? Palavra de sabedoria. E a falta do temor, a gente nem percebe às vezes a manifestação do Espírito Santo. Você não percebe nem a presença de Deus, que dirá a manifestação. Amém, queridos? E você precisa, eu tenho pegado no pé de alguns que conversam comigo, aí eu fiz assim, tal, não sei o quê, e aí aconteceu isso. Isso não foi uma palavra de conhecimento? Isso não foi uma profecia, não? Eu estou instigando algumas pessoas. Amém, queridos? Clareza da presença de Deus, ou da manifestação dos seus dons. Amém? Outro resultado prático do temor na vida dos discípulos, consolo do Espírito Santo. Amém? Assim, pois, Atos 9:31, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O temor também nos ajuda a ter o reconhecimento de Deus como autoridade. O temor gera obediência. O temor nos proporciona viver em novidade de vida, dando fruto do Espírito.
Amém, queridos? Promessas para os que temem a Deus. Tem algumas promessas aqui. A principal delas está em Salmo 25:14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e lhes mostrará a sua aliança. Aleluia! O próprio Senhor vai mostrar a aliança que tem conosco. Isso significa que o temor a Deus produz o quê? Intimidade com o papai. Amém? Vida longa é uma promessa também. Libertação do mal e satisfação, temor, riqueza, honra e vida. Provérbios 22:4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Por fim, meus amados, em qual igreja o Senhor quer que seus filhos permaneçam? E como que o Senhor quer que funcione essa igreja? Colossenses 3, de 12 a 17, estamos ainda aqui para o encerramento. Isso aqui já virou uma catequese para mim, mas não tem como sair disso. Do dia que o Espírito Santo me revelou a riqueza desses 6 versículos, que aqui diz como o Senhor quer que a sua igreja funcione, que aí reúne tudo que nós falamos até aqui. Em vez de procurar a igreja, né, Marcos? Em vez de procurar a igreja perfeita, vem para dentro dessa aqui, vem viver isso aqui, que vamos falar agora aqui. Aqui tem temor, aqui tem os frutos, tem o maná, tem o banquete do Senhor. Amém? O 12, revestir-vos, revestir significa vestir de novo, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, querido, nós precisamos nos revestir todos os dias disso, e viver essa vida, expressar o fruto do Espírito. Amém, meus amados? Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei também vós. Suportando-vos. Esse suportar é muito curioso. Suportar não é o aturar, né? É o dar suporte. Mas a gente vê uma fraqueza do irmão, qual é a nossa tendência? Pô, Juninho. O Juninho nem tanto, que é o mais velhinho, mas deixa o Juninho, o Costa. Olha o Costinha assim, cara, mas o Costa, rapaz, o que você está vendo? É a fraqueza do meu irmão, é a área de debilidade do meu amado. O que eu devo fazer? Criticar? Acusar? Abandonar? Dar suporte. Por que eu vou dar suporte para o Costinha? Para fazer uma joia como essa aqui que ele fez para mim. Ele precisa de suporte nisso aqui? Não. Ele é o melhor que eu conheço. Oríveis. Ele não precisa de suporte na sua área de fortaleza, de forças. Ele precisa na sua área de quê, meu amado? De debilidade, de fraqueza. Então dá suporte na área que o meu irmão precisa. Amém, igreja? Essa é a igreja que o Senhor quer que funcione. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, vá lá e perdoe. Amém? Resolva lá. E sobre tudo isto, revestir-vos, vestir de novo do amor, Jesus. Todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então revista-se do amor de Jesus, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um corpo, olha aí, lembra do tijolinho solto? Vai morrer sozinho, pisado por Satanás e sem paz, porque a paz está aqui, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um corpo,
domine os vossos corações e sede agradecidos. Tudo que fizer, faça em paz e em gratidão. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Querido, habitar a palavra não é conhecer a palavra. Lembra dos inchados? O sabichão. Sabe quantos versículos tem a palavra? Sabe todos. Pergunta qualquer coisa. Tinha um programa bem antigo, nenhum de vocês vão lembrar, talvez o Júnior, desde aqui, era 8800. Tinha um camarada lá que ele respondia tudo da Bíblia. O cara sabia tudo. Acho que ele acabou ganhando o prêmio lá. Era 8800 o programa. Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. Então, queridos, esse homem sabia tudo da Bíblia, mas não é disso que ele está falando. Está falando, habite a palavra de Cristo em vós ricamente. Ou seja, viva a palavra. Que a palavra seja vista na tua vida de forma prática, meu irmão, minha irmã, como testemunho de vida. Amém? Em toda sabedoria, dependendo de Deus. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, não com peso. Ai, meu Deus, essa história de ensinar, não! É com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, por palavra ou por obras, obrigado, filhão. Fazei-o, essa está geladinha, está gostosa. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu gosto de lembrar esses 4 elementos, sem os quais nenhum ser humano sobrevive. Não precisa faltar os 4 não, basta faltar um deles apenas. Ninguém sobrevive se faltar água, ar, pão, luz. Qualquer um desses 4 elementos, a pessoa não resiste, morre. Jesus é o fôlego da vida, é o ar. É fonte de água viva. É o pão da vida. É a luz do mundo. Tudo de que necessitamos está em Jesus. Eu vou encerrar agora, queridos. Eu vou declamar, vou chamar o Guilherme ali. Eu vou declamar para vocês aqui. Eu vou ler uma oração que é um poema. Eu adaptei essa oração, tentei colocar no estilo de uma poesia, e eu vou tentar ler para vocês aqui. Queria que você, muito obrigado pela atenção que você está dando até aqui, muito jóia a igreja, eu estou aqui de olho em todos, todos de olho em mim, muito legal, louvado seja o nome de Jesus. Mas eu vou encerrar essa palavra, e gostaria que você prestasse bastante atenção nessa oração aqui. Diz assim: Cristo, seja em mim o princípio e o durante. Seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar, até quando de noite for. Seja em mim tão notável a sua presença, que a minha voz se cale e que fale do teu amor em cada gesto meu. Cristo, seja em mim, em todos os sentidos. Cristo, esteja em mim. É tudo que eu preciso. Cristo, faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti. E que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver. Me molde, me reconstrua, para que eu seja assim, seja Cristo em mim. Porque não há outro jeito de viver. Não há outro lugar onde eu mais queira estar.
Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu, se não por teu amor, Senhor? Sem ter tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz transborda em meu viver, para que outros possam ver Cristo seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim, é tudo que eu preciso. Cristo, faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim, seja sempre em mim. Para que eu seja assim, seja Cristo, sempre. Na verdade, queridos, essa oração, poema, é uma linda canção que falou muito comigo essa semana, e eu vou pedir para o Guilherme tocar para nós. Muito obrigado. Cristo seja em mim o princípio e o durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar e até de noite for. Seja em mim tão notável tua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim, é tudo que eu preciso. Cristo faz em mim alguém mais parecido com o que há em ti. E quando permaneço o mal que insiste em ser, que antes do teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim, seja Cristo sempre em mim. Porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais quero estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu, se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz transborda em meu viver, para que os outros possam ver Cristo seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim, é tudo que eu preciso. Cristo faz em mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insiste em ser. E antes do teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim, seja Cristo sempre em mim. Porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais quero estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu, se não por teu amor,
sem ter tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz transborda em meu viver, para que os outros possam ver Cristo seja em mim. Em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insiste em ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua, para que eu seja assim, seja Cristo sempre.